da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, na edição de hoje aqui na nossa entrevista do dia, que você pode acompanhar pelos canais 26 e 526 da NET, aqui em toda a região de alcance do município de Farroupilha. Ainda você pode nos acompanhar também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página e assista esse e outros conteúdos a qualquer momento em nossa página no Facebook. E também tem a nossa página, o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Você não conseguiu assistir no canal, não conseguiu assistir no Facebook, vá no nosso canal no YouTube, porque ali você vai encontrar tudo. Eu quero pedir licença aos senhores, nesse momento, única e exclusivamente durante o período do vídeo, para fazer a remoção da máscara. Mas lembrando que a nossa máscara é a nossa proteção, é o nosso EPI indispensável no dia a dia. Portanto, não saia de casa sem fazer o uso da máscara, não vá ao supermercado, não vá à farmácia, não vá até o vizinho, se você tiver necessidade, enfim, não saia de casa para qualquer atividade sem antes fazer o uso da máscara. Você vai estar se protegendo e também estará protegendo as pessoas que estiverem ao seu entorno. A luta contra o coronavírus ainda não está vencida, longe disso, e nós precisamos nos envolver e cada um fazer a sua parte. O programa Entrevista do Dia hoje vai falar sobre um assunto um pouco indigesto. Pois é, ninguém gosta disso e todo mundo fica com o cabelo em pé quando ouve o termo aumento de impostos ou reforma tributária. Bom, aí você ouve o termo reforma tributária, bom, vai diminuir os impostos. Geralmente, via de regra, não é isso que acontece, sempre tem elevação. O governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou há alguns dias um projeto de reforma tributária aqui para o estado. O governador Eduardo Leite fez o anúncio e detalhou também um projeto que já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O assunto já rende muita discussão, muita pauta, enfim, muitas manifestações aqui no nosso estado. E por isso a entrevista do dia hoje vai dissecar um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre o projeto, com a presença aqui nos estúdios da contadora e da diretora da Copasa Contabilidade, Nádia Emergracelli, é nossa convidada então para o bate-papo na entrevista do dia de hoje. Nádia, quero te agradecer, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Também fique à vontade para fazer a remoção da máscara ou mantê-la como você se sentir melhor. Mas te agradeço por estar com a gente aqui. Bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, eu que agradeço. E realmente eu peço licença, já que nós temos uma distância mínima, para tirar a máscara, porque é mais fácil para se dirigir ao público, né? Nádia, o primeiro conceito que vem à nossa cabeça quando se fala em reforma tributária é diminuição de impostos. Talvez é um conceito errôneo, porque via de regra, sempre quando se mexe na carga tributária, se tem um aumento dessa carga tributária. Esse projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul, conforme apresentado pelo governador, se for aprovado pela Assembleia, da forma como está, ele vai trazer inevitavelmente aumento de impostos aqui no nosso estado, Nádia? Adamarte e telespectadores, o que acontece? É bem isso aí que você falou. Nós, indivíduos, quando falamos em reforma tributária, gostaríamos que houvesse redução de carga. Mas, como o governo recém fez o projeto, concluiu o projeto e mandou para a Câmara, para a Assembleia, o que acontece? É um tanto cedo para a gente discutir, mas a gente já tem noção do que vai acontecer. Eu mesma, já dei uma olhada, porque são assuntos que a gente tem que amadurecer, tem que trocar ideias, né? Então é bastante cedo, mas a gente consegue esboçar alguma opinião já. Em primeiro lugar, na minha visão,
quando a gente faz uma reforma tributária, é impossível que ela agrade a todo mundo. Ela vai, digamos, agradar a uns e desagradar a outros, né? Isso a gente sabe. É que nem na minha casa, depende das atitudes que eu tomo, agradei o meu marido e não agradei uma filha de repente, né? Mas isso faz parte da vida e a gente tem que enfrentar. Então a nossa reforma estadual, por aquilo que eu analisei e que eu tenho acompanhado e tenho trocado ideias com economistas, e mesmo eu participei de uma parte da reunião ontem da subcomissão da Assembleia, né, com o secretário da Fazenda, Ricardo Neves, e daí o que a gente vê? O Ricardo Neves colocou que não haverá carga tributária, o que ele diz que vai de um setor para o outro. Eu até posso concordar com ele, talvez que no cômputo geral não houvesse carga tributária, mas ele está desonerando algum setor para onerar outros setores. Eu particularmente entendo o seguinte, talvez porque eu conheça até, digamos, a maneira como é feito, né? O tributar produtos da cesta básica. Pois é. Eu não concordo, por quê? Porque a maioria vem a pergunta, quem não come, quem não depende de uma cesta básica? A maioria do povo depende da cesta básica. Então eu entenderia que não se deveria tributar a carga tributária. Eu retorno a dizer, eu particularmente entendo que ele não deveria diminuir o ICMS do combustível, não diminuir o ICMS das comunicações e não mexer na cesta básica e nem no gás, porque agora um dos projetos é aumentar o ICMS no gás que hoje tem um certo subsídio, e isso vai com que aumente demais o gás. Quem é que não consome gás em casa? Todo mundo, né? Então, e por que eu defendo de não mexer no combustível? Com o preço que está o combustível hoje, a gente não consegue andar nas estradas. Imagina se diminuir a carga tributária. Hoje está em 29%, é isso? Hoje é 30. Viria para 25. Então é o seguinte, se for diminuir a carga tributária, na minha opinião, o povo vai andar mais de carro. Não mexa na cesta básica, não mexe ali. Mas não sou eu que decido, mas os nossos deputados, eles têm poder de decisão. Então o que eu peço para todo mundo? Que chame o deputado para o qual eles votaram e que dê uma cobrança, porque a cesta básica, gente, o nome já diz, é cesta básica. Tributar cesta básica, tributar ovos, leite, arroz, feijão, né? Arroz e feijão, na minha ótica, eu vejo que não deveria. Eu entendo que o governo tem que ser inteligente o suficiente e fazer o quê? Remanejar algum tributo, com certeza, e diminuir alguns gastos, porque a gente sabe que ele não está arrecadando menos do que sempre arrecadou, e a gente sabe que o Estado está em dificuldade financeira. Eu entendo que nós já não somos um Estado competitivo comparado com outros Estados. Então, se isso vier a ocorrer, eu acredito que a situação do nosso Estado vai ficar pior. Tanto é que tem muita gente que já se mudou para outros estados, porque acha que tem outros estados mais competitivos do que o nosso. Pois é, o projeto propõe a baixa de algumas alíquotas em alguns setores, mas ao mesmo tempo ele também aumenta alíquotas em outros setores. Por exemplo, quem de nós não come arroz, feijão, massa, enfim, leite, toma leite, por aí afora? Tributar a cesta básica é bastante complicado e com certeza nós teríamos também uma alíquota maior de uma forma geral, Nádia? Não quero dizer que ele esteja errado, mas no Brasil isso funcionar é complicado. Por quê? Ele quer tributar a cesta básica para depois devolver para os mais necessitados a quantia do ICMS que o cara consumiu na sua cesta básica. Mas se os R$600 de benefício deu problemas, como é que o governo vai devolver dinheiro para os mais necessitados? Tem gente que trabalha sem registro
registra uma vida inteira, ele vai aparecer como um paupérrimo. No entanto, ele pode ter uma BMW na garagem e vai receber dinheiro do ICMS de volta? Eu não acho justo, mas não é a minha opinião. Mas eu estou aqui para dar uma opinião que eu acho que nós teremos aumento de carga tributária sim, se não for no geral, em muitos setores. É claro que ainda é um assunto que está em gestação. O projeto de reforma aqui no estado do Rio Grande do Sul, apresentado pelo governador Eduardo Leite, deve receber emendas dos deputados, vai ter uma discussão muito forte também junto ao próprio parlamento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora, Nádia, se esse projeto for aprovado da forma como ele está, e se ele for aprovado nessa intensidade também, ele vem numa hora totalmente inoportuna para a economia do Rio Grande do Sul? Na minha opinião, este momento não seria o momento de mandar reforma tributária devido à pandemia que nós estamos sofrendo nós e o mundo. Então, as empresas, pela própria pandemia, já estão com problemas, né? Muitas não estão pagando os tributos, o governo federal prorrogou tributos, o governo estadual não prorrogou. Então, é o seguinte, tem muita empresa que já está com problema de caixa. Todo mundo sabe, está na mídia, tem muitas demissões. O mês de junho ele foi um pouco melhor em termos de não haver tantas demissões e já haver algumas contratações. Então tem algum sinal assim que está se apresentando, que dá a impressão que nós estamos vendo uma luz no final do túnel. Mas no meu entendimento não seria o momento, ele deveria deixar para o ano que vem. Só que tem algumas premissas. Por que ele não deixa para o ano que vem? Porque, por exemplo, assim, ó, dos argumentos que ele tem no projeto de lei lá é terminar com o DIFAL. Mas por que ele quer terminar com o DIFAL? Não é porque ele é bonzinho e ele quer baratear. O que é o DIFAL? O DIFAL é a diferença de alíquota para quando uma empresa do Simples Nacional ou da modalidade geral também compra de um outro estado, a 12 chega aqui é 18 e tem que recolher a diferença. Para a empresa da modalidade geral, você faz o crédito, para ele não é despesa, e só houve um desencaixe antecipado, né? Mas para a empresa do Simples Nacional, pagou, morreu, está morto, é despesa. Então existe um processo tramitando que está no STF, não se sabe se leva 3 meses, 1 ano, mas ele está para chegar ao final, aonde ele diz, onde ele extingue o DIFAL. Então o que o governo está fazendo? Ele está se antecipando com a reforma tributária, dizendo que ele vai extinguir o DIFAL e já está tirando a diferença em outros tributos. Né? Então, não é assim. É presente de grego. Presente de grego. A gente, no primeiro momento, tu acha que é um pacote bonitinho, mas não é bem que nem a gente fala, não. E outro argumento também, um dos argumentos nesse projeto de lei, como nós aqui temos a alíquota de 18% de ICMS, eles querem baixar. Ele quer baixar gradativamente para 17,7%, 17,4% até chegar nos 17%. Mas se ele não fizer isso na reforma tributária agora, em dezembro de 18 termina os 18, janeiro já volta aos 17 direto. Dezembro de 2020 agora? Agora, isso. Em janeiro de 21 ele já volta direto. Então vocês viram por que ele tem urgência de mandar a reforma e que ela seja aprovada, porque o caixa dele vai encurtar. Então ele está tentando um jeito de não encurtar tanto como deveria. Então, de uma certa forma, o próprio governo, né, Nádia, já trabalha para compensar possíveis perdas de alíquotas do ICMS. É aquela coisa, tira de um lado, coloca de outro, e o governo já vê que vai perder alíquotas, já está tentando compensar essa perda em outros setores, Nádia? Exatamente. É isso. Então tem argumentos, né? Não quero dizer que lá não tenha coisa boa. Tem umas coisas boas, por exemplo, para a indústria, que compra equipamentos para a sua empresa. Hoje, a gente pode fazer o crédito do ICMS da máquina para uma indústria em 36 vezes se ela adquirir a máquina no Estado. E se ela adquirir fora do Estado, é 48 vezes.
que esses gatilhos são para quê? Para fomentar a economia estadual. E então agora nessa reforma o que ele propôs? Que ele vai atingir a maioria dos grandes, né? Que o crédito das máquinas sejam feito tudo de imediato, na hora da compra, né? Acho ótimo isso, mas ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, assim, o apelo que eu faço aos ouvintes, aos telespectadores, que cobrem dos seus deputados. A hora é agora. A hora é agora. A hora agora que nós vamos conhecer em quem a gente votou. Eles têm que estar, sim. Nós temos que pensar no nosso estado, nós temos que pensar em alguma coisa. E outra coisa que a gente sabe, que não existe reforma tributária que vai agradar a todos, mas que ela seja menos prejudicial. Com certeza, perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida a gente volta aqui na entrevista do dia. Hoje conversando com uma contadora e diretora da Copasa Contabilidade, Nádia Emer Gracelli, é a nossa convidada. Estamos falando sobre o projeto do governo do estado de reforma tributária. Sim, vai ter algumas baixas de alíquotas em alguns setores, mas teremos aumento de alíquotas em outros setores, inclusive com tributação em cima da própria cesta básica. Pois é, o arroz, o feijão, a massa, o açúcar, a carne que você compra no açougue, você vai pagar mais caro porque o governo quer tributar os produtos da cesta básica. Depois do intervalo comercial aqui na entrevista do dia, nós voltaremos a falar sobre o assunto com a nossa experta e com todo o seu conhecimento, Nádia Emer Gracelli, que está com a gente aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente retorna em seguida com a nossa entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral Sim. Então, quando eu saí daqui, que eu fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque eu... Por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, a minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente e posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso.
lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. Quinta do Pão e Leite no IMEC. É dia de comprar e economizar bem. Leite Dália, 1 litro, R$ 2,95. Queijo mussarela IMEC a cada 100 gramas, R$ 2,89. Pão Líder do Sul, 450 gramas, R$ 4,39. Margarina Becel, 500 gramas no cartão IMEC, R$ 5,99. Café Três Corações Caixa, 500 gramas, R$ 6,99. Para sua segurança, intensificamos as medidas de prevenção em nossas lojas. IMEC Supermercados, nós estamos aqui por você. Já estamos de volta com a entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui no ar, sempre com a nossa programação de telejornalismo local. Os assuntos do momento, do cotidiano, são sempre pautas da nossa TV Serra Farroupilha. Hoje a nossa convidada é a contadora e diretora da Copase Contabilidade, Nádia Emergracelli. Estamos falando sobre o projeto de reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul, proposto pelo governador do estado. Nádia, claro que é um projeto bastante técnico ainda, enfim, teremos muitas discussões, mas o que de forma resumida se poderia colocar sobre principais mudanças tributárias que esse projeto poderá trazer caso ele tenha o aval e seja aprovado pelos deputados estaduais, Nádia? Bem, esse projeto de lei ali, ele é muito extenso, mas tem algumas coisas que vão nos afetar diretamente mais a nossa região. Por exemplo, o ICMS no vinho hoje é 18%. No projeto do governo ele quer passar a 25%. O vinho toma quem quer. Mas o vinho é um produto básico da nossa região. Querendo ou não querendo, a nossa região será afetada, né? Então é esse tipo de coisas que a gente não sabe como vai ficar. Mas se 18%, particularmente, eu acho uma carga elevada. Imagina 25%, olha o pulo que se daria. Né? E aonde que está o problema do vinho, que eu acho o maior problema? Porque o vinho, como ele é feito, a matéria-prima dele vem dos parreirais, quando uma indústria compra dos produtores, ele não tem direito a crédito do ICMS na sua totalidade. Então o saldo devedor, como a gente diz, o custo do ICMS sobre o vinho é muito alto. Não é que nem quando eu vou produzir um calçado, se eu for produzir eu compro o solado, eu compro a alma do sapato, eu compro os botões, tudo me dá direito a crédito. E daí eu pago, em resumo, eu acabo pagando sobre a diferença sobre o valor agregado. E o impacto seria em cima de toda a cadeia produtiva da uva e do vinho. Exatamente, porque quem vai comprar o vinho vai pagar, a uva vai pagar menos, porque para ele o custo depois é maior. Então essa do vinho eu acho bem assim, muito delicado. E também nós temos outro aumento que a gente não gosta de falar, mas é o seguinte, não gosta de falar no seguinte sentido, que geralmente as pessoas quando partem desta vida para outra, se deixar uma casa, deixar um automóvel, deixa bem para os filhos. Os bens patrimoniais. Os bens patrimoniais terão que pagar o ITCD, né? Hoje o ITCD a alíquota máxima é de 4%, mas nós subimos que em outros estados é 8%. E agora o governo quer aumentar, está nesse projeto de lei, e pelo que eu entendi, o aumento será em torno de 40%. Ou eu quero fazer um planejamento tributário, um planejamento sucessório, quero dividir os meus bens com as minhas filhas em vida, sempre é mais barato você dividir os bens em vida que após a sua partida. Também terá um aumento, né? Então são coisas assim que a gente não sabe bem quanto, mas acho, pelo que eu entendi, em torno de 40%. Então são mudanças que nós teremos os reflexos muito grandes. Alguém poderá me dizer, mas de 4%, se vai para 8%, é só 4% que vai aumentar. Não é 4%,
é 50% de aumento. É o dobro, né? é quase o dobro. É o dobro, aliás. É o dobro, É o dobro. exatamente. Então, assim, existem essas particularidades que a gente tem que estar atento. Por isso, quando alguém me pergunta, mas eu serei afetado, a minha empresa é afetada pela reforma tributária? Claro que sim. Eu diria o seguinte, numa reforma tributária não tem quem não será afetado, uns mais e outros menos. Poderá ser que tenha alguém que leve vantagem? Não posso dizer que não. Até terá alguém que leve vantagem, mas todo mundo de uma forma ou de outra será afetado. E Adamati, se tu me permitires também, sim, eu quero aproveitar e colocar o tempo aqui é curto, mas para as pessoas saberem, e digo para cobrar dos seus deputados, além da reforma tributária estadual, o Guedes entregou um pacote para a reforma tributária a nível nacional. Então teremos duas reformas ao mesmo tempo e com certeza as duas vão sugar sangue. É um assunto que eu quero entrar logo depois, aqui na entrevista do dia, sobre a reforma tributária nacional proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas ainda aqui no Estado, dentro desse projeto da reforma tributária do governador Eduardo Leite, Nádia, o que está incomodando muitas pessoas é o aumento do IPVA. Embora o percentual não seja muito grande, mas tem aumento de IPVA e também o período em que alguns veículos são obrigados ainda a pagarem o seu imposto sobre veículos automotores. E o que a gente percebe, a gente paga IPVA, mas não tem rodovias de qualidade. Essa questão do aumento do IPVA também preocupa, Nádia? Bem lembrado, né? E até aproveitando do aumento do IPVA também, outro item que tem no projeto é o seguinte: hoje em dia no estado nós temos em média 44 mil veículos que não pagam IPVA, ou porque é de são veículos oficiais. Pública, oficiais, e também de um certo ano para cima ele pode rodar, não paga mais imposto, né? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai baixar para 20 mil. Eu até acho que está certo, né? Porque por que tem tanto veículo rodando com isenção de tributos? Então, eu entendo que nós deveríamos ser que nem na Europa. Quanto mais novo o teu carro, menos IPVA você paga. Quanto mais antigo, por que na Europa o cara usa o carro um tempo, depois larga ele? Porque o IPVA custa mais caro do que o próprio carro, né? E nós estamos caminhando para esse lado também. Com certeza vai afetar uns e vai favorecer outros, né? E quanto ao IPVA, está previsto no projeto um aumento de alíquota de 3 pontos percentuais para 13,5 pontos percentuais para fazer frente à base que eles vão reduzir do ICMS dos 18 para 17,7 e 17,4, né? Então são algumas coisas assim, não lembro de tudo, mas tem várias mudanças. Então, mas eu volto a dizer, vamos cobrar, vamos trazer os nossos deputados e que nos expliquem e que nos defendam lá na Assembleia. Nós teremos inevitavelmente aumento de impostos aqui no Estado. Poderemos ter redução em alguns setores, aumentos em outros setores, e é aquela coisa, o cidadão vai pagar, nós pagaremos a conta. E aí a maior fatia dos impostos recolhidos aqui no Estado não fica no município, fica no Estado. Vem a chamada migalha para o município. É aquele velho problema, Nádia, do Pacto Federativo que vigora aqui no Brasil. E outra coisa que eu quero também comentar aqui é o seguinte, em qualquer lugar que a gente pesquisa, a gente vê isso. Hoje a nossa carga tributária, quando a gente fala de carga tributária municipal, estadual e federal, ela gera em torno de 33% a 34% do nosso PIB, né? Só que isso é a carga tributária direta. Mas se nós analisarmos a carga tributária indireta nossa, ela é em torno de 65% do PIB. Por quê? A gente paga tributos, vocês ouviram que nós elencamos aqui, e vai aumentar. E nós não temos educação grátis, nós não temos segurança grátis, nós não temos saúde grátis. Tudo isso, se o cidadão quer ter,
ele tem que pagar por tudo isso. Por conta. Por conta. Então, por exemplo, assim, se você mora num país da Europa, você paga os 34 ou 37, mas você não precisa pagar segurança, nem pagar saúde, nem educação. Você tem um retorno. Exatamente. E nós aqui não temos, só temos o caminho de ida, não tem o caminho de volta, né? É isso que nós temos que levar em consideração. Por isso que nós não podemos dizer sempre amém para tudo. Porque quando nós queremos alguma coisa, como nós temos que mendigar? Eu digo que é mendigar, não é pedir. E o governo ainda faz corpo mole. Bom, para fechar sobre essa questão da reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, Nádia, o que a gente pode falar também em termos de percentuais que o governo está sugerindo aplicar na tributação dos produtos da cesta básica? Você tem uma noção, uma ideia, ou ainda não está bem clara essa questão? Eu não me detalhei nos percentuais ainda, né? Porque é muita coisa. A gente vai pegar alguns itens, os mais, não sei se posso falar os mais importantes, os que mais giram, né? Eu não me detalhei ainda no percentual dos produtos. Não, tudo bem. Mas uma coisa eu vou te antecipar. O governador só quer 2 percentuais. Então hoje nós temos 5 percentuais. Ele quer 2, então se ele baixar o combustível para 25, é 25 e 17. Sim, vai ficar por aí. Vai ficar nos 17. Falando sobre o projeto de reforma tributária do governo federal, um projeto que já foi encaminhado também pelo ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, já está no próprio Congresso Nacional. Muito se fala, e a gente sabe que o ministro Paulo Guedes tem demonstrado interesse por um imposto nos moldes da antiga CPMF. Talvez não se tenha a criação da CPMF, a recriação da CPMF, mas poderemos ter um imposto, quem sabe, ainda mais violento, mais danoso do que a própria CPMF, Nádia? Olha, quanto a esse imposto ali, isso aí é o que o Guedes defende, né? Mas não sei se vai passar. Tanto a reforma estadual como a nacional, os governos encaminharam a sua proposta. Nós soubemos que elas não serão aprovadas das maneiras que elas foram apresentadas. Há sempre negociação. E lá na proposta da reforma tributária nacional, na proposta do Guedes, ele não chama de CPMF, mas é um outro imposto também, né? E isso daí é sobre toda a cadeia. Mas eu tenho impressão minha, que isso não passa no Congresso e nem na Câmara, né? O que vai passar, eu entendo lá, que é a unificação do PIS e a COFINS, mas eles estão criando um outro tributo, que é uma contribuição social sobre bens e serviços. Essa vai onerar muito a parte da prestação de serviço e dos bens, né? E também, o que nós temos informação, que isso já é há tempo que tramita, seria a tributação sobre os dividendos, né? Que hoje, até 95 os dividendos eram tributados, em 96 eles introduziram uma outra contribuição e zeraram os dividendos, agora voltaríamos como era antigamente. E também tem o projeto lá que eles querem um imposto sobre grandes fortunas, né? Então, o que eu diria? Isso não está escrito em lugar nenhum. A minha preocupação, ela não é assim com o imposto sobre grandes fortunas. O que o governo vai chamar de grandes fortunas? Porque se for realmente sobre grandes fortunas, são poucas pessoas que vão pagar. Mas se pegar as grandes fortunas que eles medirem muito para baixo, vai pegar muita gente, né? Então, a gente está numa incógnita. Mas o que eles deveriam fazer mesmo nas duas reformas que eu vejo que eles não vão fazer, seriam simplificações, porque às vezes deixa o empresário e os profissionais assim numa corda bamba. Tu não sabe para que lado você vai, né? Porque se você corre, o bicho pega, se tu para, o bicho come, como a gente diz, né? Então essa parte eu vi que os nossos projetos estão muito fracos. O que eu vi que ambos os projetos estão famintos por dinheiro. Aumentaram o caixa.
aumentar o caixa ou fazer caixa. E os dois projetos estão chegando numa hora onde nós brasileiros estamos com as nossas reservas quase a zero, praticamente zero, que é desde março que as empresas não faturam, as despesas praticamente continuam as mesmas, e daí a gente vai tirar dinheiro da onde? E o governo está no mesmo pé, só que ele está tomando as suas devidas providências. Por isso que nós brasileiros devemos cobrar dos nossos deputados, tanto a nível estadual como a nível federal. Um outro assunto que eu queria aproveitar a tua presença aqui nos estúdios, Nádia, também para ter um panorama bastante geral e amplo. Como está, por exemplo, a questão das nossas empresas, dos empresários aqui de Farroupilha e da nossa região diante do momento econômico causado pela pandemia? A gente sabe que as vendas caíram, a produtividade é bem menor também, mas as velhas contas continuam vindo para serem pagas. Na questão de tributos e pagamento de impostos, de tributos, os empresários estão conseguindo dar conta com o caixa para pagar os seus impostos, ou já tem empresários que está deixando acumular o pagamento de impostos? De uma forma geral, Nádia, como está essa questão? Digamos o seguinte, com essa pandemia existe de tudo, né? Então o governo federal prorrogou vários tributos, prorrogou inclusive parcelamentos. Só que um dia terão que ser pagos. A conta vem um dia. A conta vem um dia. Tem empresários que continuaram pagando, né? É muito louvável, mas o dia que chegar a conta, tem muito empresário que diz, naquele dia eu vou ver o que eu vou fazer, né? Então, hoje em dia nós estamos num momento assim muito delicado, porque por enquanto está vindo alguma ajuda do governo federal. Ele abriu várias linhas de crédito para micro e pequenas empresas. A última que ele abriu ali foi o Pronamp, mas os bancos têm nos informado que o dinheiro do Pronamp chega num dia, no dia seguinte não tem mais, porque há muita procura. Porque as empresas não têm faturamento, vão tirar dinheiro da onde? Claro. Muitas empresas querem manter o seu funcionário tudo pagando em dia. Então, assim, é uma situação delicada, mas eu vejo que a gente não pode parar, porque não é para uma pessoa, não é por má gestão, é o conjunto, todos nós estamos no mesmo barco, um mais e outros menos, né? Mas eu estou vendo que agora está, digamos, se encaminhando para as melhorias já, e mesmo porque essa nossa pandemia parece que a população agora está tomando conta, tomando controle das precauções que a gente deve ter. Nádia, quero te agradecer pela tua presença aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha na entrevista do dia de hoje. Com certeza muito clareadora, muito bem colocados os teus argumentos também. A Nádia tem muita facilidade na comunicação e realmente nos proporciona um entendimento muito mais fácil da matéria. Nádia, te agradeço pela presença, seja sempre bem-vinda, até uma próxima oportunidade. Damati, eu que agradeço, só quero fazer mais um detalhe ali. No meu entendimento, tanto o governo estadual e federal, ao invés de aumentar impostos, ele devia ter um controle maior da fiscalização, para que todo mundo pagasse um pouco e não só alguns. A Damati, eu que fico agradecida, e quando tiver maiores informações... voltaremos a conversar. Nota 10. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado. Nádia Emer Gracelli, contadora, diretora da Copasa Contabilidade, foi a nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia, falando sobre esse assunto indigesto, que é ruim para todos nós. Aumento de impostos, o governo pode baixar alguma coisa de impostos em alguns segmentos, mas vai elevar alíquotas em outros segmentos. Com certeza o governo não vai perder. E quem vai pagar essa conta serei eu, será você, seremos nós que pagaremos essa conta. O governo está preocupado em refazer o seu caixa. Chegando ao final da nossa entrevista do dia, é hora de fazermos o uso novamente da máscara. A nossa máscara é a nossa proteção individual. Não saia à rua sem fazer o uso da máscara. Ela vai lhe proteger, vai proteger quem está ao seu lado também. Muito obrigado a todos pelo prestígio e pela audiência. Até amanhã nesse mesmo horário com mais uma entrevista do dia. A gente se encontra aqui na TV Serra Farroupilha. Até lá!